Fala galera, ligado aqui no canal do VSR, chegando para mais um vídeo. Tema do vídeo agora: Dorival Júnior esperava uma situação financeira do Corinthians melhor do que ele está encontrando? O Dorival Júnior achava que teria realmente um festival de reforço? Vamos falar sobre isso, é o tema do vídeo agora. Antes você deixa o like, se inscreve no canal, tudo isso aqui embaixo também, primeiro comentário fixado do vídeo, tem um link para você baixar o app do Flash Score, totalmente de graça, você não paga nada e tem a melhor cobertura estatística, melhor nível de informação, de acompanhamento em tempo real do Campeonato Brasileiro, e tudo isso de graça no seu celular. Você não paga nada nem para baixar, nem para usar, só vir no primeiro comentário fixado, clicar no link que tá nele e ir direto para sua loja de aplicativos, fazer o download e começar a usar. Tô gravando esse vídeo aqui na manhã de domingo, depois de na noite de sábado, no jogo que fechou a rodada de sábado, o Bahia ter vencido o Corinthians por 2-1 dentro da Neoquímica Arena. O Bahia fez 1-0 logo no começo do jogo, antes de 2 minutos, né? Numa batida de fora do Michel Araújo, aos 2 minutos no oficial, num gol que eu acho que o Hugo Souza aceitou. Não é um frango, mas é uma bola que se espera que o Hugo Souza pegue, ainda mais na batida de longe lá. O Corinthians empatou ainda no primeiro tempo com um gol de bicicleta, matando no peito e bicicleta do Gui Negão. E logo depois, logo na sequência, praticamente na saída de bola do gol, o Mateuzinho deu um carrinho completamente desproporcional e desbaratinado dentro da área, fez o pênalti, o William José bateu enganou o Hugo ali, bateu no canto esquerdo do Hugo e fez 2-1, que acabou virando o placar do jogo. Depois, no segundo tempo, o Corinthians fez uma ótima partida, teve várias oportunidades de gol. O goleiro Ronaldo, o Bahia tem um problema crônico de gol, já não é desse ano não, mas já de algum tempo. Mas o goleiro Ronaldo, que no primeiro tempo tinha falhado várias vezes, inclusive no lance do gol do Corinthians, ele falha para mim, porque ele sai do gol completamente errado, calculando errado o soco, e aí a bola sobra do Ranieri pro Guinegão fazer o gol de bicicleta. E no segundo tempo o Ronaldo fechou o gol, fez pelo menos 3 defesas dificílimas e o Bahia saiu da Neoquímica Arena com uma vitória. Aliás, o Bahia tem 3 vitórias fora de casa no campeonato, as 3 em São Paulo. Ganhou do Palmeiras no Allianz Parque, ganhou do Red Bull Bragantino lá em Bragança e agora ganha do Corinthians na Neoquímica Arena. Com essa vitória o Bahia mantém ali a 4ª posição, mas vai a 33 pontos. Tô deixando aqui a tabela do campeonato, que eu peguei lá no app do Flash Score. Então você vê lá, o Flamengo 40, ainda joga na rodada, mas nesse momento o Flamengo tem os mesmos 18 jogos que o Bahia. Então hoje a diferença do Bahia para o líder, 7 pontos. 7 pontos, 40 para o Flamengo, 33 para o Bahia. Entre eles ainda tem o Cruzeiro, que já tem um jogo a mais que o Bahia, 37. E o Palmeiras, que tem um jogo a menos que o Bahia, 36. Então é uma campanha muito sólida do Bahia dentro do Campeonato Brasileiro. Ainda que com sobressaltos, o trabalho do Rogério é um trabalho coerente, é um trabalho que indica um caminho. E é um trabalho que indica que quem faz a gestão do futebol, né, se ele tiver um pouquinho de racionalidade, um pouquinho de frieza, ele identificar ali um bom trabalho, como o trabalho do Rogério, eu reputo que é um bom trabalho, você consegue ter ali no médio prazo, você consegue ter benefícios disso, né? Ainda que o Bahia tenha caído na fase de grupos da Libertadores, e que não era nenhum absurdo considerando o grupo, e caiu também na fase, na repescagem da Sul-Americana. Aí acho que o Bahia já poderia ter feito melhor, mas não é o tema do vídeo agora. Então tá lá, Bahia 33, e aí se você desce aqui, você vê o Corinthians com 22. Hoje o primeiro dentro da zona é o Vasco, com 16. Você vai lá, 6 pontos de diferença, tá tranquilo. Mais ou menos, porque o Vasco tem, neste momento, no momento que eu tô gravando esse vídeo, o Vasco tem 3 jogos a menos em relação ao Corinthians. Jogo a menos não é garantia de nada. Eu sei que não é garantia de nada, mas é algo que tem que ser pontuado, né? O Vasco hoje
ele é, de toda a tabela, ele é o time que menos jogou ao lado do Botafogo, do Palmeiras, do Mirassol e do Atlético Mineiro. Então, assim, é um ponto ali. Hoje, o primeiro fora da zona, que é o Vitória, tem os mesmos 20 jogos do Corinthians e tem 3 pontos a menos só. Vitória tem 19, o Corinthians tem 22. Então, assim, para o Corinthians acender o alerta, porque um campeonato que a gente imaginou que o Corinthians ia olhar para cima, ele tem que começar a olhar para baixo. É a realidade. Ainda mais considerando os desfalques. Hoje é realidade que o Corinthians não terá o Carrilho até o fim da temporada. Não terá o Memphis. O Memphis só volta no mês que vem. E tem que ver quando que ele volta. Talvez só volte no meio do mês que vem. E tem o Yuri Alberto, que a previsão é que ele volte em novembro. Então, assim, são 3 jogadores importantíssimos. Isso sem contar outros. Por exemplo, ontem, se a gente pegar o jogo de ontem, o Dorival, ele, além desses 3 que eu falei, Carrilho, Memphis e Yuri Alberto, ele não tinha o Romero, estava suspenso, não tinha o Angeleri, que estava suspenso, não tinha o Kaká, que estava suspenso. Então, assim, ontem o Dorival Júnior tinha 6 desfalques. Potenciais titulares. O Kaká não é titular hoje, mas era até outro dia. O Angeleri não é titular hoje, mas era até outro dia. Além do Romero, que é o cara que quebra galho ali e que sempre vem do banco, ainda mais na ausência desses 3 que eu falei do ataque, ele provavelmente jogaria. Só não sei se isso é bom ou ruim, mas aí é outro tema. Então, num geral, eu acho que a partida do Corinthians ontem, diante do cenário, diante da situação, foi uma partida boa, em especial no segundo tempo. Se a gente voltar aqui ao app do Flash Score, aqui tem as estatísticas do jogo, tá? Tem ali os gols esperados, ou seja, o Corinthians produziu para fazer 2 gols, 66% de posse, 25 finalizações, 7 no alvo, 4 chances claras, 9-1 em escanteios, né? Então, assim, o Corinthians foi melhor que o Bahia em todos os aspectos ofensivos, né? Todos eles, menos no que mais importa, né? Que é o placar. Então, eu não acho que a partida do Corinthians ontem tenha sido lamentável ou tenha sido péssima, não. A partida do Corinthians ontem foi uma partida boa, mas em que ficou claro que o Corinthians vai precisar de jogador. Seja para não correr risco olhando para baixo no Brasileiro, seja para pensar em ganhar a Copa do Brasil ou pensar em ir longe na Copa do Brasil. O Corinthians vai precisar. E aí esbarra em uma questão que é: o Corinthians neste momento vive sob transfer ban. O Corinthians neste momento, a janela está aberta, ele correu para registrar o Vitinho, que hoje não é um jogador que esteja apto a jogar 90 minutos, não está. O Vitinho vai durante um tempo aí ter que ficar jogando 30, 40 minutos, né? Vai ter que fazer isso até estar em condição. E nesse momento o Corinthians está em transfer ban. Por quê? Porque tem que pagar lá, sei lá, 30 milhões de reais pela contratação do Félix Torres, que foi contratado. O Corinthians nunca pagou ao time mexicano. O Corinthians ainda deu o famoso ao Santos Laguna, nunca pagou ao Santos Laguna pelo Félix Torres. Deu o famoso migué que o Corinthians fez lá no Tribunal Arbitral do Esporte, foi o famoso migué. Sabe aquele lá? Devo, não nego, pago quando puder. O Corinthians foi ao contrário. Devo, não pago, nego enquanto puder. O Corinthians fez isso, exatamente isso. Porque o Corinthians entrou no Tribunal Arbitral do Esporte só para postergar a punição. Porque ele sabia que ele está errado. O Corinthians sabe que ele está errado. O Corinthians comprou um jogador e não pagou, pô. Então, assim, ele ainda meteu essa. Que não é exclusividade dele. Vários clubes no mundo fazem isso. Já foram condenados, sabem que estão errados, aí entram na corte arbitral do esporte lá na Suíça para poder ganhar tempo da punição.
Corinthians deu exatamente esse migué. Ele meteu o famoso, devo, não pago, nego enquanto puder. E negou enquanto pôde. Até que o Tribunal do Esporte, do Tribunal Arbitral do Esporte, olhou e falou, pô, não, tu nunca pagou, tu não pagou R$1, pô. Tá aqui, Transferban, pá. Transferban, o Corinthians não pode contratar. Correu pra contratar o Vitinho e deu. E aí a gente vai para a entrevista coletiva, que eu peguei aqui, e abre lá a entrevista coletiva. Dorival diz que faz o que está ao alcance no Corinthians e volta a citar promessa por reforço. Aí a gente lê aqui as falas do Dorival. Temos que avaliar no todo as dificuldades enfrentadas, os problemas iminentes que não vou discutir aqui. Deveria discutir, Dorival. Deveria discutir. Tudo que combinei e que estou aguardando, estou me entregando como ninguém nesse trabalho e vamos encontrar o caminho. Temos posse de bola, controle, troca de lados, mesmo quando faltam jogadores. Tome espetada. Precisamos de reforço, né, no contexto do que ele falou. Temos carências. Nunca escondi de ninguém que pedi contratações antes da minha chegada. Aí ele continua. Estamos fazendo o que está ao alcance, lutando, batalhando, os resultados às vezes não acontecem. Lembrando, o Corinthians ganhou 1 dos últimos 11 jogos no Brasileiro. Foram poucos os jogos que sofremos e fomos abaixo do adversário. Isso não reflete aquilo que merecíamos dentro do Brasileiro por conta dessa postura, raras exceções, tirando o clássico anterior do Brasileiro, contra o São Paulo, quando de fato o Corinthians não competiu. E o que ele está falando tem zero de mentira, tá? Tudo que ele está falando ali é verdade. Estamos nos entregando e lutando com todas as armas possíveis para solucionar os problemas. Os jogadores se sentem confortáveis, temos posse, domínio, parará. É até difícil explicar. Ah, tá. Não, o que eu queria ler era essa aqui. Aí o Globoesporte.com coloca. Em outro momento da entrevista, mesmo sem ser perguntado, importante, mesmo sem ser perguntado, Dorival voltou a falar sobre a necessidade de qualificar o elenco. Temos boas perspectivas. Há um tempo o Corinthians brigou na parte de baixo e mudou por completo quando chegaram jogadores. Ele está se referindo a 2024, que na mão do Ramon Dias, o Corinthians... Na mão não. Quando o Ramon Dias chegou, o Corinthians estava ou na zona ou ali rondando a zona de rebaixamento, e quando chegaram os reforços, André Ramalho, Memphis, Carrilho e por aí vai, o time arrancou de zona de rebaixamento para uma condição de Libertadores ou de segunda fase de Libertadores. Na janela anterior, precisava de algumas correções que não foram feitas por N fatos. Precisamos agora também e estamos impossibilitados. Mesmo assim, a equipe tem feito jogos com segurança, que sofre pouco, mas reconhece os resultados em que um erro ou outro geram os gols. Fica difícil explicar uma equipe que tem posse, a segunda com mais posse no Brasileiro, que está preparada para criar, jogar, mas peca na parte final. Estamos trabalhando para melhorar isso. Dorival, qual a surpresa que você tem com esse cenário? Eu queria levantar isso. Qual é a surpresa? Você não lia notícias, você não lia o noticiário antes de aceitar o Corinthians? Você não lia o noticiário antes de negociar com o Corinthians? Os seus empresários não lhe informaram qual era a real situação do Corinthians? Porque nada do que está acontecendo com o Corinthians é novidade. Era sabido que o Corinthians ia tomar um transferban, era sabido por qualquer um. E não é um só, não. Tem outro para vir do Garro e tem um para vir do Matias Rojas. São 3 transferban que estão ali, ó, um engatilhado no outro. Qual a surpresa, Dorival? Assim, eu acho que tudo que você falou aqui é verdade. O Corinthians, na maioria dos jogos, faz bons jogos, na maioria dos jogos gera bastante, mas o Corinthians não tá ganhando porque falta jogador. O Corinthians não tá ganhando porque não vai ser todo jogo que os 2 moleques que jogaram ontem, o Gui Negão e o Kaique, que foram bem, num geral, especialmente no segundo tempo, que vão resolver. Então assim, a gente fica perguntando, qual a sua surpresa, Dorival? Ou você caiu no conto de dirigente? Ou você caiu, aceitou a palavra de dirigente, quer dizer, não, a gente vai contratar sim, vamos arrumar dinheiro sim. Pô, assim,
Não tem... tudo que você falou aqui sobre o Corinthians é verdade. Agora, você dizer que está esperando os reforços ou que lhe foram prometidos reforços, no mínimo você foi muito ingênuo, porque a situação do Corinthians, essa situação aí, financeira, já era sabida desde, sei lá, desde abril, quando começaram as primeiras reclamações, que não se pagou o Garro, que não se pagou o Félix Torres, que não se pagou o Matias Rojas. Essas daí, algumas dessas já desde o ano passado. Então era iminente o Corinthians tomar um transferban. Tomou do Félix Torres. Mas tem outros aí para tomar. Então assim, eu não entendo o Dorival transparecer surpresa ou transparecer uma decepção com promessas não cumpridas. Porque o Dorival, cara de rodagem do futebol, foi um jogador muito bom de meio campo, é treinador há muito tempo. Ele confiar na palavra de dirigente do Corinthians de que ia contratar, era evidente que o Corinthians não ia conseguir contratar. O Corinthians não tem dinheiro. E agora tá em transferban. Então assim, eu entendo que o Dorival possa ali estar defendendo o emprego dele. Eu entendo que o Dorival ali está argumentando com argumentos verdadeiros, porque de fato, tirando o jogo contra o São Paulo, que o Corinthians não competiu, o Corinthians, num geral, tem feito alguns jogos bons, pelo menos em períodos dos jogos, como ontem foi o segundo tempo, mas não tem nenhuma surpresa de você não ter reforços, o Dorival. E aí ainda calhou ali uma falta de sorte. A lesão do Yuri, que, pô, né? A lesão do Carrilho, que tirou ele da temporada. O Yuri, uma lesão de hérnia. Outro dia foi uma lesão de apendicite. Então, assim, o Yuri também com uma falta de sorte. E essa lesão do Memphis que arrebentou com o time aí. Tem que ver quando ele volta, se ele melhora. Então, assim, tem um pouquinho de falta de sorte. Mas não dá pra dizer que você foi surpreendido com a situação do Corinthians. Uma vitória em 11 jogos no Brasileiro é um número inaceitável para um time como o Corinthians. Resta saber, essas boas atuações em jogos ou partes dos jogos e a classificação em cima do rival Palmeiras na Copa do Brasil serão suficientes para segurar o Dorival? É um bom debate. Eu imagino que deveria ser, porque por todo esse trabalho que tem feito, eu acho que demitir o Dorival agora, eu não sei se o Corinthians vai arrumar um técnico melhor no curto prazo, ainda mais com essa situação toda que eu falei no vídeo. Mas a gente sabe que às vezes é muito difícil num clube da repercussão e da pressão que tem o Corinthians, um treinador que nos últimos 11 jogos no Brasileiro ganhou um. Quero te ouvir o que você acha, o que você pensa, diz aqui embaixo nos comentários. No mais, like, se inscreve no canal, sininho das notificações, vem no primeiro comentário fixado do vídeo, só clicar no link que tá nesse primeiro comentário, te joga direto para sua loja de aplicativo, você baixa o app do Flash Score, totalmente de graça, não paga para baixar, não paga para usar. Obrigado demais, bom domingo para todos, obrigado demais pela audiência, tchau!